Boa tarde. Hoje eu queria, baseado no que aconteceu com aquele caso que deu muita polêmica, daquele ação desastrosa daquele segurança do shopping ali, um antigo em Iguatemi, para aqueles que vêm falar o shopping da Bahia, mas para os que chegaram em Salvador mais cedo, ou estiveram em Salvador há muito tempo, o shopping da Bahia, na verdade, o shopping da Bahia, que é esse que teve esse acontecimento com o menino, é o antigo shopping Iguatemi, aquele que fica ali na rodoviária. Na verdade, o primeiro shopping de Salvador. Eu lembro quando eu cheguei para morar em Salvador, primeiro só tinha ele, e aquele negocinho, o shopping Barra de Sapateiro, mas naquele não é shopping. Então tinha o shopping Iguatemi, em 85 construíram, eu já morando aqui, construíram o shopping Lapa, e depois em 86 o shopping Barra, e daí por diante. Aí nós vemos que aquela cena de constrangimento com aquela criança, e hoje aquela criança está sendo exaltada, foi acolhido pelo Esporte Clube Vitória, e tem mal que vem para o bem. Aquele foi o mal que terrivelmente para aquela pessoa, ele vai apagar essa imagem dele, mas para aquela criança foi uma coisa boa. Aí, hoje eu refletindo sobre essa ação, como Deus, quando Deus quer exaltar alguém, usa até o diabo, porque ele é obrigado a confirmar a bênção de Deus. Vamos dar um exemplo aqui de caso desse jeito. Tem um livro muito importante que bom seria que muitos crentes tivessem lido. O título dele é A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, de Pittsburgh, a 530 quilômetros de Nova York. Vou contar uma historinha que conta no livro, eu sei que você não vai comprar mesmo. Uma certa vez, David, ele gostava muito de balé. E toda noite, alta hora da noite, ele tirava 1 hora para assistir um programa de balé. E um dia o Espírito Santo falou com ele fortemente, dizendo: David, troca essa hora que você está. Ele é um jovem pastor, assistindo balé, pela minha palavra, David. Vai buscar a minha presença. Está registrado no livro A Cruz e o Punhal. E David Wilkerson obedeceu a Deus, mas antes ele fez um teste. Naquela mesma noite, ele ligou para um jornal e botou naquela mesma noite por telefone a televisão à venda e disse consigo mesmo: se esse negócio é de Deus, amanhã antes das 11 horas essa televisão está vendida. E para a surpresa dele, quando amanheceu o dia, tinha alguém batendo na porta dele, querendo comprar a televisão. E ele entendeu que era Deus trabalhando. E então ele começou, em vez de orar, ou em vez de estar assistindo o balé, aquela hora, ele tirou para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus. E uma daquelas noites, ele começou a folhear uma revista, e lá estava um relato de um jovem que seria julgado em Nova York por um crime bárbaro que aconteceu. E ele folheou para frente, depois de voltar, o Espírito Santo tocou no coração dele, e ele começou sem entender, e ele entendeu que ele viria para livrar aquele jovem da condenação. Essa era a concepção dele. Então, junto com o presidente da mocidade, lá de Pittsburgh, da cidade onde ele morava, conseguiram o dinheiro para viajar para Nova York, o jovem pastor inexperiente. Chegando a Nova York, no dia do julgamento, foi direto para o tribunal, e lá esperava ele que Deus, através dele, livrasse aquele jovem da condenação. Mas não foi isso que aconteceu. O jovem fora realmente condenado, e ele, inexperiente, mas na verdade era o projeto de Deus que acontecesse aquilo, ele se levanta e protesta no meio daquele tribunal, e o juiz manda retirá-lo dali. As pessoas pegam ele à força e retira daquele tribunal, e lá já do lado de fora, um jornalista tentando zombar dele, perguntou: o que é isso que você tem na Bíblia? Na mão. Ele disse: uma Bíblia. E levantou a Bíblia assim na mão, uma Bíblia. E o jornalista tirou uma foto dele com a Bíblia na mão
E no outro dia a manchete em todos os jornais da América do Norte, maior circulação foi: pastor louco invade tribunal para salvar bandido. Como voltar para casa? Ele saiu da sua cidade, Pittsburgh, 530 km de Nova York, achando que viria impedir aquela condenação. Mas em vez de impedir a sua condenação, antes mesmo que ele chegasse em casa, os jornais já alardeavam que um pastor louco tentou invadir o tribunal para salvar bandidos. E ele ficou extasiado, profundamente triste e envergonhado. Passou 3 dias sem ter condições de ir na igreja. 3 dias. Mas aos poucos Deus foi encorajando, ele foi para a igreja envergonhado. Mas o Espírito Santo falou com ele novamente que ele tinha que vir para Nova York. E ele foi. E ele novamente conseguiu dinheiro emprestado. E foi. Envergonhado, mas foi. Obedecendo à palavra de Deus. E foi para uma daquelas piores favelas, onde o índice de criminalidade era muito alto. Parou seu carrinho velho e entrou naquela favela com a Bíblia na mão. Quando ele volta, tem alguns daqueles bandidos machucando, pisando em cima do carro dele, batendo no carro dele de cacete, quebrando o carro dele. E ele fica desesperado, mas quando ele se aproxima, uma daquelas pessoas olhou para ele, fixando os olhos nele, e disse: você não é aquele pastor que invadiu o tribunal? Ele disse: sou eu. E naquela hora, pararam tudo de depredar o carro dele. E disse para ele: você tem carta branca aqui. De hoje em diante você pode entrar aqui quantas vezes você quiser. Você está livre, ninguém vai tocar em você. Oh, glória a Deus. Às vezes, irmão, Deus permite a decepção, como aconteceu naquele jovem, como aconteceu na vida de David Wilkerson, para exaltá-lo depois. Ele saiu envergonhado, triste, cabisbaixo, 3 dias sequer sem ir na igreja. Mas Deus sabe sempre o que está fazendo. Deus precisava daquela foto dele, pastor louco, invade tribunal. Deus precisava daquela foto para abrir uma porta de evangelização numa das áreas perigosíssimas. E foi através daquela foto, pastor louco, invade tribunal para salvar bandido, que Deus abriu uma porta para ele e ganhou dezenas de almas naquele lugar. Inclusive, um que hoje é um grande pregador do evangelho, também escritor, que tem o Nick Cruz, foi uma dessas pessoas que David Wilkerson ganhou naquele dia. Então, às vezes, antes das decepções, antes das exaltações, Deus permite as humilhações. Por que não falar de José do Egito? Antes de Deus exaltar José, foi Deus que fizera? Não. Mas Deus permitiu. Então José foi vendido pelos seus irmãos. O que doía mais, não era nem só ser vendido. José foi vendido para os seus primos. E José foi vendido para os Amalequitas, que era filho, que era do seu tio, dos seus parentes. José foi humilhado quando, por rejeitar a mulher de Potifar, foi lançado na cadeia. Mas na hora certa Deus exaltou. Antes da exaltação vem sempre a humilhação. Moisés, por amor ao seu povo, matou aquele egípcio naquela luta e terminou fugindo, sendo humilhado. Passou 40 anos aparentemente esquecidos. Moisés aparentemente estava esquecido. O povo não entendia, cadê Moisés? Sumiu por 40 anos.
Seus pais não sabiam onde ele estava. 40 anos no deserto. Era 40 anos Deus preparando, exaltando, lapidando, capacitando para exaltar para o resto da vida. Antes da exaltação de Moisés, ele foi humilhado. Por que não falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? E Deus exaltou. Daniel jogado na cova dos leões, mas Deus exaltou. Deus permite as lutas para nela nos dar vitória. Deus, eu já falei outras vezes, que Deus não nos livra. Deus não nos livra do problema. Deus não nos livra da batalha. Deus nos livra na batalha. É no campo de batalha que você vai vencer. Se Deus já te permitiu tamanhas humilhações, Ele é Deus. Ele sabe até onde você suporta. Mas tenha certeza absoluta que Deus tem um propósito nisso. Tudo que acontece na minha vida e na tua vida era para o nosso eleito espiritual. Aquela criança que foi humilhada naquele shopping da Bahia, o antigo Salvador, o antigo shopping Guatimi, ali junto da rodoviária, cruzou a passarela, está lá, pela aquele segurança. Deus permitiu aquilo na vida dela para exaltar. E hoje ela é uma criança conhecida. O Esporte Clube Vitória da Bahia arcou, ou melhor, abraçou aquela criança. Está dando todo o apoio que ela precisa na área de esporte e tudo o que ela precisar. Deus tem seus métodos. E são inquestionáveis, porque Ele sabe sempre o que faz. Na minha vida e na tua vida, só acontece alguma coisa porque Deus permite. Nunca culpe o inimigo por nada que acontece na sua vida. Porque, para que o inimigo... Lembra de Jó? Você viu em algum momento Jó questionando o inimigo? Não. Porque se Jó questionasse o inimigo, Jó estava dizendo que ele era mais poderoso do que Deus. Para que o inimigo tocasse na vida de Jó, ele precisou pedir permissão ao seu Criador. Assim é comigo e é com você. Se acontece alguma coisa na minha vida, é Deus tentando me lapidar. É Deus tentando trabalhar, modificar meu coração. Me tornar mais humano, mais sensível à voz do Teu Espírito Santo. Então, tudo que acontece na minha vida e na tua vida, Paulo diz assim, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então, vamos refletir. Antes de Deus Wilson ser reconhecido, até hoje nós estamos falando, por que estamos falando dele hoje aqui? Porque ele é um homem conhecido internacionalmente. Mas antes de David Wilson ser conhecido internacionalmente, ele foi humilhado em Nova York e passou 3 dias sem sequer ter coragem de ir na igreja em Pittsburgh. Mas depois, todo mundo entendeu que depois da humilhação, Deus o exaltara e não há quem peça isso. Amém, Jesus.